Mas a questão do lado certo, né, cara? Esse conflito, tem muita gente comunicando, né, Hum, o lado da Ucrânia. certo. Inclusive, até no nosso chat, né, fica aquela disputa ali, né? Uhum. Vira meio que uma torcida mesmo, né, pela Parece torcida de causa. futebol ali, né? É, a tua definição de lado certo tá como base em quê? Bom, historicamente, a gente não precisa ir muito longe, mas pode ir desde o final da União Soviética, mas eu prefiro olhar assim, pelo governo recente. Se você pegar ali a época do Maidan, 2014, que aconteceu em Odessa, houveram manifestações onde, até como aconteceu no Brasil, quando houve aquelas manifestações na época da Copa, onde a população mostrou descontentamento. E aí, numa manifestação dessa, em Odessa, oficialmente, né, a gente sabe que é muito maior, mas oficialmente, 48 pessoas morreram. E desses 48, de 42 foram pessoas que estavam se manifestando pró-Rússia, querendo que não que a Ucrânia se juntasse à Rússia ou algo assim, mas só que não se juntasse à União Europeia. E aí se você pega, a população se manifesta, a polícia, as forças militares começam a oprimir a população. Depois aconteceu um incêndio, onde o lado ucraniano diz que foi acidente, o outro lado diz que não, mas onde várias pessoas morreram dentro da casa do sindicato em Odessa. Então você pega fatos que aconteceram de fato, de manifestações políticas, manifestações do povo, repressão em escola, onde proibiram de ensinar a língua russa, que sempre foi ensinado, para falar, não, a partir desse momento não pode mais ensinar russo nas escolas. A população que era mais, se sentia mais russa do que ucraniana, tanto por ter família, ter sangue, ter laços de cultura com a Rússia, foi ficando cada vez mais oprimida. Então eu posso até pegar como exemplo o Rodolfo, eu conversei muito com ele, ele me autorizou a falar disso. Ele é um cara que está lá desde 2014, vivendo em Donetsk, que foi uma região onde foi oprimida e bombardeada quase que diariamente, porque eles eram contra o governo, se manifestaram e quiseram se separar, emancipar ali o Estado. Não era nem se juntar à Rússia, era ser independente, falando queremos a nossa independência. E aí esse povo vem todos os dias sendo oprimido, querendo que a Rússia ajudasse de alguma forma. A Rússia mesmo assim respeitou. Haviam os acordos de Minsk, havia vários acordos em que a Rússia, sendo leal a eles, falou, não, eu não vou participar militarmente, né? Mas tentava diplomaticamente resolver o assunto. Não foi resolvido diplomaticamente. E aí veio o estopim da Ucrânia tentar entrar na OTAN. Cara, se a Rússia quisesse invadir a Ucrânia antes, usar como justificativo o povo querendo independência, já teria feito, já havia justificativa. A morte de pessoas manifestando poderia ser uma justificativa para atacar, mas não. Então, assim, eu vejo como lado correto porque eles estão se defendendo. Se você olhar o quadro completo, eles estão se defendendo de alguém que historicamente vem avançando. A OTAN é um acordo que vem já de muitos anos a cada vez mais se aproximando da Rússia. E não precisava disso, porque já que eles se sentem ameaçados pela Rússia, a ideia deles era ficar longe, porque aí se a Rússia quer atacar eles, tem uma distância muito grande. Mas não, eles estão se aproximando. Eles já fazem fronteira com a Rússia pela Finlândia. Então por que mais a Ucrânia? É realmente uma guerra ali por procuração, é como eu entendo. Onde, para saber o lado correto, você também pode olhar quem está lucrando com isso. Os Estados Unidos está ganhando muito dinheiro. Ele já ganha dinheiro com a OTAN, porque assim, o equipamento bruto da OTAN utiliza componentes fornecidos pelos Estados Unidos, então eles ganham muito dinheiro. Pode falar, não, mas sei lá, a Alemanha usa os próprios rifles deles, a munição para rifle deles. Beleza. Calibre da OTAN, que é padrão para todos. Mas a defesa antiaérea são os Patriots, a grande maioria. É os Estados Unidos que fornece. Isso é o cara. 1 bilhão cada um, cara. Então, se você pegar quem tá enchendo o bolso com isso, são os Estados Unidos, alguns países da Europa. Outros estão só perdendo dinheiro, estão só dando dinheiro e investindo em um lado que tá perdendo, ao invés de parar. Eles estão fomentando uma chance de vitória. Para mim, realmente existia uma chance da Ucrânia vencer, mas que acabou em agosto, quando eles decidiram invadir Kursk. Para mim, ali acabou a chance de vitória deles. Porque foi muito recurso gasto em um ataque que não deu certo. E agora eles têm mais um lugar para defender. Então eles têm que defender o próprio terreno e têm que defender um terreno inimigo por propaganda. Porque eles falam assim, não, nós estamos em Kursk, nós temos chance de ganhar, mandem mais dinheiro. E assim, vão mandando mais dinheiro. E a indústria militar americana vai ganhando mais dinheiro. Então você vê assim, se alguém lucra com a guerra,
Para mim, esse lado é o lado errado. Mesmo que não houvesse apoio histórico. E nesse caso, tem muito. Para ser um conflito justificável e que ficasse limitado entre Rússia e Ucrânia, porque é uma questão particular deles. Não tinha motivo para o Ocidente entrar, a não ser por interesse pessoal, né? Ninguém está preocupado com a Ucrânia. Se tivesse, teriam ajudado em 2014 com a Crimeia, mas ninguém falou nada, ninguém ligou. Ah, a gente repudia, mas de repúdio não resolve nada. E por que, duas perguntas. Por que você cita que você via a possibilidade da Ucrânia ganhar, Uhum. né? E por que esses fatos são suficientes para você decidir ir para lá Uhum. e lutar essa guerra? Bom, sobre a Ucrânia ganhar, porque assim, eu estudo guerra desde novo, sempre gostei muito de livros de guerra, de histórias, e de ouvir soldados dando depoimentos oficiais, enfim. E olhando o terreno da Ucrânia, o fato deles terem segurado a defesa por tanto tempo e recebido tanto apoio, olhando do ponto de vista estratégico, se eles empregam tudo isso que eles receberam em um ponto defensivo para quebrar a ligação territorial ali principal entre a Crimeia e as outras áreas ocupadas, esse impacto seria grande o suficiente para desestabilizar todo o fronte e talvez a vitória para eles, ou no mínimo perder menos. Já seria uma vitória. Porque, igual eu disse, em 2022, quando recusaram um acordo que já estava prestes a ser assinado, eram 108 mil quilômetros quadrados. Hoje já são 130. Então, assim, se eles reduzissem para 80, já seria uma vitória. Pô, a gente ia perder de qualquer jeito, vamos perder menos. Já seria uma vitória. Então, é isso, eu vejo que existia essa possibilidade. Hoje eu já não vejo mais. Hoje eu só vejo, a cada dia que passa, vai perder mais, infelizmente. E quando eu falo perder mais, não é nem em território, porque isso é o menos importante nesse conflito. Sim, em vidas, em recursos e tempo para reconstruir, porque vai demorar. Principalmente a vida das pessoas, das viúvas, dos órfãos. Mas, quanto a outra pergunta sobre por que eu vejo que isso é suficiente, é porque, assim, o mundo hoje ele é totalmente dividido. Tanto é que a gente está no meio de uma guerra que achamos que está para acabar, está começando outra no Oriente Médio com Israel, e aí tem a tensão em Taiwan com a China. Então, assim, a tendência é o ser humano causar mais guerra. Então, se você vai se juntar numa guerra, se você vai querer causar algum impacto, que seja pelo lado que você acredita que é correto. Eu posso estar enganado e analisar profundamente e depois descobrir, não era. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que, de novo, pelo fato histórico, pelo fato da própria população do Donbás não querer ser ucraniana e já estar lutando contra o próprio governo por si só, antes mesmo da Rússia entrar no meio, eles já estavam em conflito, já havia manifestações, já não estavam contentes lá. Então, assim, é de novo o que eu disse sobre a questão do psicológico do soldado. Hoje, o soldado que era de Kiev, ele tá lutando contra... Ele é um ucraniano, lutando contra outro ucraniano, que nasceu numa região e decidiu que queria fazer parte da Rússia. Por conta própria decidiu isso. Então, eu vejo que a posição entre ataque e defesa não é exatamente tão simples assim. Tu falou que tu gosta bastante de estudar sobre guerra, né? E a história da guerra, e você estava acompanhando, né, Sim. as redes sociais. O quanto esse volume de brasileiro indo para lá lutar pela Ucrânia influenciou na tua vontade de ir pra Rússia? Cara, dois momentos. Um foi quando eu vi o vídeo do Max, onde ele coloca uma cartola, acho que fazendo alusão aos Estados Unidos, né? Pelas cores, pelas estrelas. E aí ele atira acho que um lança-foguete ali aleatoriamente num campo de floresta vazio. E aí depois ele fala que ele é brasileiro da Legião Estrangeira, que ele era o top dog, que o Putin tinha que mandar o melhor russo dele lutar contra ele. Então, assim, naquele momento, eu parei de ver ele como um soldado e comecei a ver ele como um blogueiro, um influenciador. Eu pensei, cara, será que esse é o tipo do apoiador da Ucrânia? Tipo, é um cara que quer ir pra ganhar mídia, levar pessoas? Porque, assim, é preciso ter muito cuidado com você sentir que tá ajudando, inflamando pessoas a irem pra guerra. Porque uma coisa é você fazer sua análise, entender, olha, esse é o lado certo, eu vou lá ajudar. Eu tenho motivos pra ajudar, seja qualquer um. Seu motivo é seu motivo, o problema é seu. Eu vou lá ajudar. Isso é uma coisa. Outra é você ficar querendo convencer pessoas aí, porque aí você causa
decisão artificial da pessoa ir acabar na guerra. E você pode causar a morte de alguém por procuração, porque você ficou falando, não, a guerra aqui tá de boa, olha, eu tô fazendo um vídeo aqui, ó, tô tirando foto, disparando, vem pra cá que a guerra é de boa. Aí o cara acha que é de boa, chega lá, não é bem assim. Aí acontece o caso. Brasileiros que foram, morreram durante o treinamento. Brasileiro que foi, primeira bomba que estourou pertinho, vai embora. Ou ficou inválido, ou tá lá até hoje não conseguindo nem tirar o corpo. Se é que vão tirar um dia. Então, assim, é preciso ter cuidado, porque se você quer ir pra guerra, vai, cara. Vai lá, faz o seu, seja qual lado, viva a sua vida. Mas não fica influenciando as pessoas aí, porque você pode levar alguém que não tá preparado para o que vai ver. Mas achou que estava por causa do que você falou. Então é preciso ter cuidado com, se você quer ser influenciador, a influência que você vai causar. Então esse foi um ponto. E o outro foi um corte de podcast que eu vi, do João, onde ele falava, vou tentar me lembrar as palavras exatas, ele dizia, vocês que ficam falando que tem racista na Ucrânia, a Ucrânia vai ganhar, nós vamos atrás de vocês. Cara, se você é um soldado, se você quer ajudar na guerra, sua missão é ir pra guerra, ajudar o lado que você acredita e buscar a vitória. Não é você ir atrás de quem tá fazendo uma afirmação, seja ela ou não. Porque ou você é um soldado, ou você é um assassino, um caçador de pessoas. Porque o soldado, ele é soldado enquanto ele tá de farda com a arma dele na área de guerra. Ou cumprindo a função dele, ou num quartel. Depois disso, você é um ser humano. A guerra acaba, você não vai ser um soldado pra sempre. Você vai ser uma pessoa ali. Então quer dizer o quê? Eu fui pra guerra, lutei, vivi a realidade da guerra, perdi companheiros, me feri, enfim. Aí eu saí. Aí agora eu vou atrás do cara que falou que quem apoia a Rússia é comunista, mentiroso. Eu vou pegar quem tá falando que eu tô mentindo aqui e vou atrás do cara pra quê? Não, eu fui pra guerra, eu fiz meu papel, acabou. Agora eu vou pensar o que eu vou fazer da minha vida, eu vou seguir minha vida. Pronto, eu não vou atrás de brasileiro que lutou pela Ucrânia. Se o cara acha que isso é o correto, que vá. Só o que eu falei, que eu gostaria que tivessem cuidado é isso, a influência que causam. Pra não levar um cara que vai de gaiato numa guerra que acha que porque ele era policial ou porque ele já pegou uma arma ali e deu um tiro, ele vai chegar lá e vai fazer igual o filme, vai chutar uma porta, vai entrar, vai dominar uma... Porque não é assim. Às vezes o cara morre antes de disparar uma única vez. E isso é a guerra. E o cara não mostra isso num vídeo dele influenciando. Ele mostra num campo de treinamento, atirando com uma arma que às vezes nem é dele, tirando foto, ou ele cria um movimento ali no Instagram para ajudar a guerra. E o cara fala, pô, a guerra é de boa, eu vou lá, vou ficar na linha de trás, vou ganhar um bom dinheiro, porque realmente hoje o cara que serve a Ucrânia ele recebe em dólar uma boa quantia. E se o cara tem a ilusão de que vai ser fácil, ele vai mesmo, mas aí que adianta, cara? Você recebe 2 salários, mas não volta para gastar. Não adianta. Então tem que ter a convicção mais do que a ilusão que o influenciador passa. Sim, então tu tava aqui no Brasil, esse corte do João, acredito que foi aqui no meu podcast, né? Sim, foi. Sim. De fato, alguns acabam colocando mais emoção, vivendo mais, se envolvendo mais naquele conflito. Eu acho que o podcast do João foi sensacional, até também por esse ponto, né? Ele colocou bastante coração, ele entrou na causa de fato, né? Parece até que ele voltou, ele tá lá, né? Não tenho falado com ele, mas notícia que eu tenho é que ele tá lá. E você daqui assistindo, né? Você daqui assistindo, pelo que eu entendi, você acompanhava não só a rede social do Max, né, e de outros brasileiros, como a participação aqui no podcast, né? Alguns cortes do João. E aí isso foi te dando um senso de querer mostrar uma realidade, ou de fazer parte. Isso te motivou por quê? Bom, porque assim, eu já havia a convicção de que a Rússia estava do lado correto. E aí, eu acompanhava, não necessariamente o Max ou algum brasileiro que estava lá, eu acompanhava a guerra, eu acompanhava as notícias da operação militar. Naturalmente, apareciam lá no YouTube, lá, os shorts que postavam, às vezes você tá assistindo um vídeo, aparece outro relacionado, e eu acabei vendo isso. E eu pensei, bom, eu já sei que é o lado correto, eu já tô vendo que as pessoas que estão indo ajudar a Ucrânia não são pessoas que estão tão interessadas assim em ajudar, mas talvez em se autopromover ou buscar ganho pessoal. Então a minha empatia com o lado russo só aumentou. E aí, quando eu fui, só se confirmou pela forma que eu fui recebido, pelo carinho com o Brasil. Enfim, isso se confirmou lá pelo tratamento que eu recebi, pela realidade que eu encontrei.
Agora, de novo o que eu disse, eu vejo um soldado como um soldado, seja o João, seja o Max ou qualquer outro que esteja lá, independente da nacionalidade. Eu não desejo a morte do cara, eu não tenho raiva do cara, não acho que o cara é um imbecil, não. Só o que eu digo é, enquanto ele tá lá, ele é um inimigo de quem tá do outro lado, mas não precisa que ele busque sensacionalizar a guerra fora da guerra. Não tem necessidade disso. Já tem jornalista demais fazendo isso. Já tem pessoas jogando lenha demais. Então eu preciso mais quem explique o que realmente acontece do que só fazer virar uma torcida de futebol. Porque aí o cara pega e fala assim, não, esse artista aqui eu gosto dele, ele falou que a Ucrânia é o lado certo, a Ucrânia é linda, eu vou lá. Aí o outro, não, porque olha como a Rússia é amiga do Brasil, olha como eles têm história. Então beleza, pronto. Busca informação por si mesmo. Fala, mano, O volta. Jefferson Duarte, ele quer saber se os chechenos são bons de combate. Você teve experiência com os chechenos? Cara, os chechenos, assim, eles são muçulmanos, né? E a Rússia é predominantemente cristã. Os chechenos, eles, como eu posso dizer, eles têm uma doutrina militar muito forte, combate mais decisivo. Tanto que quando a Chechênia foi atacada recentemente por drones, eles tiveram uma postura mais enérgica, de mobilizar ainda mais gente. Igual a invasão de Kursk também, os caras se... Isso inflamou mais a vontade de lutar, o espírito de luta desse povo. Então, eu diria que o checheno, ele já nasce na doutrina militar. E é um exemplo de povo guerreiro mesmo, porque toda essa região ali do Cáucaso, historicamente, é uma região de muita guerra. Passou o Império Mongol, passou o Gengis Khan, passou a Horda Dourada. Então, todos esses povos que passaram povos guerreiros, eles foram criando mais guerreiros. Então, o povo dessa parte do Cáucaso todo é um povo muito, muito guerreiro de natureza. E os chechenos, pelos conflitos recentes que tiveram, aprendem de pequeno já, de criança, funcionamento de arma, doutrina militar. Então, se forma desde adolescente um soldado. E aí, quando tu vê, né, cara, um povo igual a nós, a gente não. Não precisa, né? É, não precisa. E tomara que eu não precise nunca, né? Cara, tomara que não, porque isso eu falo de modo global, assim. Por mais que eu veja a tendência de conflitos aumentarem, eu sinto que o povo é cada vez menos preparado para uma guerra, psicologicamente mesmo. Porque hoje a vida é muito cômoda. Se você for pegar o soldado até a guerra do Vietnã ali, não tinha muito essa coisa de rede social, de internet acessível e tudo. Então a vida do cara, ela era uma vida mais focada na família, no trabalho dele ali. E aí ele ia pra guerra, e a única coisa que ele tinha na mente dele, a falta dele, era a família, a casa dele. Hoje, com rede social, o cara tá assistindo TikTok a 15 quilômetros de um lançador de foguete, cara. Pode atingir ele ali, ele vai morrer vendo TikTok. Então, eu vejo que psicologicamente essa geração é menos suscetível a se tornar um soldado com mentalidade forte. Então, cara, quanto mais liberal é uma sociedade, mais a favor, por exemplo, LGBT e tudo, menos essa sociedade tende a prover bons soldados para um conflito. E o mundo está se encaminhando para esse lado. Então, essa era uma preocupação até que tinha alguns soldados. Eu perguntava os soldados voluntários: cara, você não foi mobilizado, você podia ficar na sua casa, seguir sua vida. Por que você veio? Não, eu vim porque eu não quero que meu filho aprenda na escola, ele pode decidir qual é o gênero dele. E a tendência do mundo tá essa. A Europa toda já vem sendo dominada por essa parte. Então eu vou lutar por isso, porque essa é uma luta que para eles também é uma luta de influência. A Ucrânia quer entrar também na União Europeia, não é só na OTAN. Então a doutrina ideológica da União Europeia vai ficar mais imposta ali na parte da Ucrânia. E vai fazer divisa com a Rússia. Então assim, tá chegando mais perto, sabe, essa cultura. E eu não tô falando isso de maneira preconceituosa, tô falando isso porque é uma realidade. Então, também era um motivo de luta pro cara pensar no filho, porque o mundo que o filho dele vai crescer e que o neto dele vai crescer. Será que a dúvida dele na adolescência vai ser carro ele quer dirigir, qual é o emprego dele, ou qual que é o gênero dele, ou que cor de roupa que ele tem que usar, porque estão falando que menino tem que usar rosa também e vai usar piercing, pintar o cabelo colorido e fazer tatuagem na cara, isso é normal. Então,
o mundo que vai sobrar para o neto, para o filho, também é um motivo de força ideológica. Porque, querendo ou não, impacta, né? É um espelho. Se o país tem problema com imigrante, tem problema com essa cultura woke, né? Despertada de ser liberal demais, acaba que até no conflito, quando aquele país vai se desenvolvendo, vai falar, não, essa cultura tá chegando perto aqui. Esses imigrantes estão vindo, vai trazer essa cultura pro meu país, então não vou barrar esses imigrantes. E acaba que acontece essa divergência mesmo.